curiosidade que está aqui, a pergunta que não se quer falar, Yusuf, fala-se muito do restabelecimento da ordem constitucional. A CDAO, este foi o seu primeiro posicionamento: restabelecimento da ordem constitucional e a libertação dos presos políticos. Será que este restabelecimento da ordem constitucional, e não só a CDAO, a CPLP também exprimiu-se nessa ótica? Os comentários a nível internacional fala-se muito do restabelecimento da ordem constitucional. A solução para este problema da Guiné-Bissau é necessariamente o restabelecimento da ordem constitucional. O que é que isto significa, de facto? O Sissoko deve tornar no poder se restabelecer a ordem constitucional. Que configuração nós teremos? Qual é a situação, Yusuf? A solução passa realmente por isto ou tem outros caminhos que nós os outros talvez não estamos a ver e vocês como guineenses estão a ver para a Guiné? Olha, eu penso que o que está na agenda política de todos os guineenses conscientes que visam o progresso da nossa sociedade é derrotar o golpe de Estado. Essa é a linha política que tem vindo a ser desenvolvida, seja por partidos políticos na oposição, na Guiné-Bissau, seja pela sua diáspora, nas manifestações que tem vindo a fazer. E derrotar o golpe passa forçosamente pelo restabelecimento da verdade eleitoral, algo que de forma oficial ainda não se conseguiu. Eu creio que neste momento é um segredo de polichinelo relativamente a quem ganhou as eleições, não é? Que foi o candidato Fernando Dias, apoiado pelo PRS, que é o seu partido, mas também pela coligação PAI Terra Arrancar, na qual está o PAGC, de Domingos Simões Pereira. Porém, a quando da ida da CDAO até Bissau, que ao fim e ao cabo podemos dizer que, perante as expectativas, a montanha pariu um rato, pouco ou nada se conseguiu, porque uma das declarações com as quais nós ficámos no final de todos esses trâmites diplomáticos da CDAO é que ela tinha-se deslocado meramente para ouvir os golpistas nesta trama. E para nós isso é de veras insuficiente, porque, ao fim e ao cabo, nós continuamos a ter presos políticos, continuamos a ter uma junta que se denomina alto comando para uma restauração de uma dita ordem, não sabem qual, a dirigir o país, e não vemos até neste momento, tirando a suspensão do Estado da Guiné-Bissau, da CDAO, não vemos nenhuma medida extraordinária, tendo em conta a situação extraordinária na qual a Guiné-Bissau está neste momento. Então, desde já fazemos uma crítica à CDAO, e isto também deve servir para retirar aquela expectativa que ainda existe, porque fala-se que no dia 14 deste mês haverá uma reunião magna dos chefes de Estado da CDAO e que aí sim tomar-se-ão decisões fundamentais para a Guiné-Bissau. Mas eu colocaria as coisas numa ótica cabralista. Pode-se de alguma forma esperar o melhor, mas acho que muito mais do que esperar o melhor é estar preparado para o pior. Já se ouviu de que a CDAO até poderia aceitar este período de transição de 1 ano e que o Sissoko até poderia voltar ao país na condição de presidente. Não sei bem a partir de que Constituição, a partir de que estatutos poderiam justificar juridicamente este posicionamento, mas tenho para mim que não se pode confiar totalmente na CDAO. Aliás, perante aquilo que se diz que foi um golpe de Estado, era importante colocar esta questão à CDAO, porque muita gente não sabe, mas desde 2022 a CDAO tem uma força militar na Guiné-Bissau, que supostamente tinha um só objetivo, era proteger o titular da presidência da República, o Sr. Marcelo Combaló, não é? Porque supostamente em fevereiro houve um golpe de Estado que até hoje não foi provado de forma cabal, antes pelo contrário, não é? Mas perante esse suposto golpe de Estado em fevereiro de 2022,
o Sr. Marcelo Combaló exigiu à CDAO que restabelecesse essa força militar na Guiné-Bissau. E estamos a falar de 600 homens, extremamente bem armados, e que faz com que nós reflitamos, mas como é que este contingente de 600 homens extremamente bem armados permitiram que esse suposto golpe contra o Sr. Marcelo Combaló fosse consumado, não é? Ou das duas, uma, estamos a falar de uma força militar extremamente incompetente, não é? Que não soube preencher a função que tinham na Guiné-Bissau e que era unicamente proteger o Sr. Marcelo Combaló, proteger a presidência da República da Guiné-Bissau, ou, de alguma forma, a CDAO, com as suas forças militares no terreno, também foram coniventes com esta fantochada, com esta encenação de golpe de Estado que estamos a ver na Guiné-Bissau. E perante esta situação, eu creio que nós temos que ter o pé atrás, no mínimo, vis-à-vis da CDAO. É importante dizer aqui algo que eu creio que pode esclarecer-nos relativamente àquilo que nós achamos que deve acontecer. E o povo da Guiné-Bissau neste momento está em luta, seja nas ruas da Guiné-Bissau, seja na sua diáspora. Aliás, no dia de ontem, e ainda hoje vai continuar a acontecer, várias manifestações tiveram lugar. Tiveram lugar no Senegal, tiveram lugar em Portugal, nomeadamente em Lisboa e no Porto, tiveram lugar em Paris, em França, tiveram lugar em Londres, tiveram lugar em São Paulo, no Brasil e no Ceará. Isto, ao fim e ao cabo, é fazer eco das reivindicações e das lutas que estão a acontecer neste momento na Guiné-Bissau. E nós pensamos que tem que continuar, porque é uma forma de pressão, é uma forma também de dizer que não aceitamos a normalização das instituições políticas que neste momento existem na Guiné-Bissau, nomeadamente este denominado Alto Comando e o seu governo anti-constituição da Guiné-Bissau. E temos para nós que esta luta também tem que ter uma forma constitucional, tem que ter uma forma institucional. O que é que isto significa? Significa que Fernando Dias, o candidato vencedor das eleições, ele tem que ser impulsado o quanto antes. E este impulsamento, obviamente que não pode ser feito seguindo aquilo que está na letra da Constituição, porque a Constituição, ela, segundo os golpistas, ela está suspensa. Estamos numa situação de exceção. E perante situações de exceção, nós necessitamos de trâmites excepcionais e de medidas excepcionais. É nesse sentido que nós dizemos que, e é uma palavra de ordem cada vez mais disseminada na Guiné-Bissau e na sua diáspora, que o quanto antes o candidato vencedor tem que ser impulsado, onde quer que ele esteja, no sentido de impedir a normalização política deste novo regime, no sentido de criar um contrapoder, no sentido de criar um duplo poder, mas ao mesmo tempo também obrigar a comunidade internacional a posicionar-se, não é? De alguma forma, fazendo aqui uma analogia àquilo que aconteceu durante a luta de libertação, não é? Existia um poder ilegítimo que era o poder colonial português e o PAGC da Nuca Cabral decidiu, num determinado momento, perante determinadas condições, proclamar a independência da Guiné-Bissau. Ou seja, colocar a comunidade internacional perante um fato consumado, não é? E aí a comunidade internacional tinha que se posicionar. Eu penso que neste momento, obviamente, com as diferenças que existem, nós podemos fazer exatamente a mesma coisa no sentido de obrigar esse posicionamento da comunidade internacional, mas ao mesmo tempo, para nós, aquilo que é fundamental é que as instituições republicanas legítimas, não é? Que na minha ótica estão condensadas neste momento no candidato vencedor Fernando Dias, possa assumir essa voz de comando na luta contra o regime golpista na Guiné-Bissau. Que possa levantar palavras de ordem tanto para o povo da Guiné-Bissau na Guiné-Bissau como na diáspora. Como, por exemplo, legitimar a greve geral que existe na Guiné-Bissau e que foi uma palavra de ordem lançada por várias organizações, desde a Firquilha de Pubis, passando pelo Movimento Revolucionário Pó de Terra, como a Frente Popular, que são organizações que combatem neste momento o regime na Guiné-Bissau. Ao mesmo tempo também colocar a CDAO perante uma situação em que ela forçosamente terá que dizer em que lado está. Se está com o povo da Guiné-Bissau ou está contra o povo da Guiné-Bissau. Tanto mais que na nossa sub-região já tivemos uma situação também muito similar. Eu lembro que em 2016, em dezembro de 2016, peço desculpa,
tivemos eleições na Gâmbia, que é um país vizinho da Ok. Guiné-Bissau. Nessas eleições, que foram ganhas por o atual presidente, Adama Barrow, o chefe de Estado cessante, perdedor, primeiramente reconheceu, mas depois acabou por dar o dito por não dito. Os resultados tinham sido anunciados, mas pela força militar, ele achou que era possível ir contrariar a vontade popular. O que é que aconteceu? O presidente, atual presidente, candidato na altura, que venceu as eleições, conseguiu refugiar-se no Senegal. E ele foi empossado em janeiro de 2017 na embaixada da Gâmbia em Dakar, no Senegal, não é? E foi reconhecido pelo Estado senegalês, foi reconhecido por várias entidades internacionais, foi reconhecido por vários países que integram o CEDEAO. Então nós pensamos que, não obstante as diferenças que existem, como por exemplo a Comissão Nacional de Eleições na Gâmbia proclamou os resultados oficiais. Isso não aconteceu na Guiné-Bissau porque temos uma situação de golpe militar. E obviamente que percebemos até certo ponto que, perante as razões pelas quais o golpe de Estado foi dado, que a Comissão Nacional de Eleições não tinha as condições de segurança mínimas para proclamar o verdadeiro resultado. Não que não tenham os resultados, têm sim, porque o momento do apuramento dos resultados no qual estavam, no qual a Comissão Nacional de Eleições estava, já permitia, de forma sem quaisquer dúvidas, saber quem era o vencedor. Não é? E ao fim e ao cabo, o trabalho da Comissão Nacional de Eleições seria nada mais, nada menos do que compilar. Compilar o quê? Os resultados que foram apurados, desde os resultados dos setores, não é? Passando pelos resultados das regiões. Ou seja, era um trabalho quase que simbólico, não é? Então, para dizer que, apesar de na Gâmbia a Comissão Nacional de Eleições ter proclamado os resultados e na Guiné-Bissau isso não ter acontecido, e eu digo aqui, não aconteceu na Guiné-Bissau exatamente pelas razões evocadas, não é? E tendo em conta que a CEDEAO sabe os resultados, a União Africana sabe os resultados, a CPLP conhece os resultados, os candidatos presidenciais que participaram neste pleito, idem aspas, conhecem os resultados, temos as declarações que valem o que valem, do primeiro-ministro do Senegal, Ousmane Sonko, do ex-presidente da Nigéria, Goodluck Jonathan, de um dos senadores da Libéria que esteve na Guiné-Bissau enquanto integrante da comitiva da CEDEAO ou da União Africana. Ou seja, perante todos estes indicadores, eu diria que os factos são demasiadamente teimosos para que nós esperemos o dia 14, por exemplo, ou esperemos que existam uma situação ideal para que o candidato vencedor seja empossado como novo presidente da Guiné-Bissau, não é? Então, eu creio que isto é que está na ordem do dia neste momento. Combater o golpe de Estado, derrotar esta junta militar, fazê-lo tanto nas ruas da Guiné-Bissau como nas ruas da diáspora, mas também a nível político-diplomático, empossar o Fernando Dias para que esta luta possa atingir um outro patamar, possa criar uma outra situação de tensão, para que possa existir uma voz de comando e, ao mesmo tempo, para que estas instituições internacionais possam, de uma vez por todas, de forma inequívoca, de forma urgente, dizer que esta junta não tem qualquer legitimidade para falar em nome da Guiné-Bissau, este governo não tem qualquer legitimidade popular para representar a Guiné-Bissau no Conselho das Nações e que o senhor Fernando Dias deve assumir as rédeas do Estado da Guiné-Bissau. E caso isso aconteça, aí sim poderemos refletir sobre o que poderá vir a acontecer, porque eu lembro só dois aspectos para finalizar. Sim. Aconteceram duas eleições, por mais tentativas de fraude que tenham existido por parte da entourage do Sr. Omar Sissoko Embaló, impedindo, por exemplo, o maior partido da oposição, o PAIGC, de participar nas legislativas e o seu presidente, Domingos Sons Pereira, de se candidatar às eleições presidenciais. Aconteceram as eleições presidenciais e as legislativas. As presidenciais deveriam ter acontecido há um ano atrás, novembro de 2024, não é? Mas o Sr. Omar Sissoko Embaló, através dos seus golpes de teatro, não é? Prorrogou o seu mandato contra a Constituição da Guiné-Bissau. As legislativas nem deveriam ter acontecido, porque as últimas eleições aconteceram em 2023, julho de 2023, e o Parlamento foi dissolvido menos de 12 meses antes
não é? Dessa tomada de Uhum. posse do governo do PAGC, o que era também claramente inconstitucional. Mas perante esta situação de eleições, não obstante este contexto, não é? O Fernando Dias deve assumir a presidência da Guiné-Bissau e, ao mesmo tempo, o governo legítimo que saiu das eleições legislativas de 2023 deve assumir o poder, tanto na Assembleia Nacional Popular como o governo da Guiné-Bissau. Eu creio que, desta forma, poderemos falar de um retorno a uma determinada normalidade constitucional. E, a partir daí, eu creio que a luta política na Guiné-Bissau vai continuar a acontecer com as contradições, com os interesses, com todo um conjunto de situações próprias a situações de luta política nos nossos contextos. Porém, eu penso que se nós, enquanto povo da Guiné-Bissau, conseguirmos vencer, derrotar o golpe de Estado, eu creio que estamos a abrir uma nova etapa política na história da Guiné-Bissau, porque aí teremos o povo como ator político fundamental na dinâmica política na Guiné-Bissau. E creio que, se isso acontece, estão abertas portas a uma série de fenómenos e, quiçá, mesmo um outro projeto de sociedade que faça com que nós consigamos aquilo que a Amílcar Cabral dizia que era fundamental pós-independência, que era criar instituições de tal forma democráticas, criar instituições políticas de tal forma democráticas que, mesmo nós que estamos a encabeçar o Estado, se quisermos fazer algo contra a vontade dos nossos povos, não consigamos fazê-lo, exatamente porque essas instituições democráticas não irão permitir. Eu creio que esse é o horizonte pelo qual nós temos que lutar enquanto povo da Guiné-Bissau.